Olá, para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para a quarta semana do mês de agosto. E lembrando que a nossa reflexão astrológica ela não é só para a previsão, mas também para você organizar aí as suas ações ao longo da semana. E é nesta semana que nós vamos ter aqui o Sol já mudando para o signo de Virgem, né? Saindo da sua casa, o signo de Leão, que tem uma expressão muito viva, e ele vai para a Virgem. E também nós vamos ter uma lua cheia acontecendo. Vamos entender aqui como as coisas vão se desenrolar nessa semana. Mas antes, aquele recadinho, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Clica aqui, ó, nesse espacinho aqui onde tem o meu logo, para você se inscrever. Se você estiver assistindo pelo link do Instagram, é só clicar no vídeo que já é direcionado aqui para o YouTube, aí você se inscreve no canal. E acompanha também as outras séries, né? Porque eu estou com outras séries se desenrolando aqui sobre temas diferentes. Vamos ao que interessa. A gente já começa o domingo, 4:18, com a Lua aplicando uma conjunção a Júpiter. Ela vai chegar ao mesmo grau que está Júpiter às 4:18. Esse gráfico aqui é do momento da fase cheia, que vai acontecer aqui no dia 22. Então, vocês já veem aqui a Lua um pouquinho depois, né, do grau que está Júpiter. Ela passou às 4:18 aqui, por 26 graus e 54 minutos. Essa configuração, esta conjunção em elemento ar, né, junto com a característica de Júpiter de expansão, de abertura, ela leva bastante a possibilidade de visualizar o quadro geral das coisas, o que é interessante, por exemplo, se você tiver observando perspectivas um pouco diferentes para alguma coisa que você esteja realizando, estiver lidando com temas relacionados a viagens, outras culturas, outros idiomas, ou mesmo se estiver pesquisando temas muito amplos, quando você está assim no início da pesquisa, ainda buscando elementos diversos, não é uma característica de concentração, né? Porque o signo de Aquário é quente e o calor ele sempre expressa um pouco do movimento mais superficial, mais prático, por exemplo. Mas ainda assim ela favorece todo esse tipo de observação um pouco mais ampla sobre as coisas. Porém, vai acontecer durante a madrugada, talvez a gente não perceba muito fortemente essa característica. Mas quando for às 9:02, então esta lua aqui, olha, chega a um grau oposto de onde está o Sol, e aí a gente forma a fase cheia, onde a lua fica bastante visível no céu, mas esta fase cheia vai acontecer durante a manhã, e acontece para o horário de Brasília e para o local Brasília também, na quinta casa, ativando então esse eixo de casa 5 e casa 11. E o que nós temos como tema aqui, né? E tanto se a gente dividir as casas por quadrantes, a partir da linha do ascendente ou por signos inteiros, né? Essa característica aquariana estará na quinta casa. A quinta casa, a princípio, é a casa dos jovens. Essa lua cheia que é acontecendo nesse ponto, ela pode ser uma indicação mesmo de que o período ele traga essa acentuação de temas sobre os adolescentes e jovens. Eu penso que tem uma ligação com a vacinação, né? Porque a Lua passou por Júpiter, que é regente aqui, ó, da casa 6, que envolve esses temas da saúde pública. Então, pode ser mesmo essa marca da intensificação da vacinação nos adolescentes, né, de menos de 18 anos até 12 anos, né, pegando de trás para frente, né. Eu sei que algumas cidades já estão vacinando, mas as grandes capitais ainda não. Então, esse movimento ele pode ser um indicativo mesmo dessa marca, né, do tema como mais importante. Mas quando a gente pega a casa, o eixo, né, de casa 5 e casa 11, o eixo de Aquário com Leão, aqui nessas casas, acentua muitos conselheiros de quem está no governo, principalmente na condição do Sol, né? E a Lua, neste gráfico, para este momento, é o regente da casa 10, né? Que envolve quem está governando o país. Então, realmente, o tema que envolve os conselheiros do governo. Quem são os conselheiros do governo? Os ministros, né? A gente pode também considerar que aqui na casa 11 está o Congresso, deputados e também o Senado, né? E aí a gente tem esses temas se desenrolando. Na verdade, ele já vem bem forte, a gente está com um clima um pouco tenso, né? Envolvendo os poderes e tudo mais. Aqui não envolve muito o sentido jurídico, né? Tema jurídico, porque o tema STF e outros temas relacionados ao ambiente das leis seriam a casa 9, né? Na casa 9, mas a 11 envolve esse trâmite mais burocrático do aconselhamento, né? Então aqui sim a gente pode ter essa movimentação.
E a oposição, ela é um enfrentamento. Então, a gente tem a Lua numa configuração de quem governa enfrentando a quem está ali, né? Então, eu penso naquela consequência ainda do que eu disse para vocês na última Lua Nova. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu falo do ponto de vista astrológico, né? É um enfrentamento mesmo e não tem nada muito diferente. É o que a gente está vendo mesmo em termos de relação do presidente com o Congresso, com o Senado, enfim, essas trocas todas que a gente vem observando nesses últimos tempos e parece que ela continua. Outro tema que nós temos aqui de casa 5 é o que envolve o ambiente das artes, né? Tanto no sentido das obras artísticas como dos próprios artistas, a relação dos artistas com as suas obras, né? Mas também das posturas, enfim, o tema artístico e artistas, né, fica também bem evidente como o mundo do entretenimento de uma forma geral, tudo que envolve o ambiente dos esportes, da diversão e tal. Mas a gente tem uma ligação direta, né, aqui nessa Lua em oposição ao Sol, com os astros que representam o ambiente de governo, né, a Lua como regente de ambiente de governo, e numa oposição com o Sol na casa 11, né, onde estão os conselheiros, o ambiente dos senadores e deputados. E, bom, a gente teve aqui algumas coisas se desenrolando um pouco antes, aqui na sexta-feira, envolvendo artistas, né, nesse trâmite aqui de assuntos governamentais e tudo mais, né, deu até uma polêmica e etc. Mas algumas coisas ainda podem se desenrolar, só que a gente deve levar muito em consideração que esta lunação ela vai acontecer no último grau do signo de Aquário. E o último grau ele é um grau de finalização, porque em seguida ele muda de signo, né? Que é o que vai acontecer. Daí a Lua já vai ingressar em Peixes logo em seguida, certo? Então me parece assim que ainda alguma última coisa nesse tema, né? Alguma última situação nesse tema que envolve artistas, ambiente de governo e tudo mais pode acontecer e depois o quadro muda e se altera para uma outra coisa nova, né? Então, todos os temas de casa 5 se tornam bem evidentes durante este período. Mas o Sol está aqui no último suspiro do signo de Leão, porque ele já vai mudar de signo, né? Antes disso, olha o que vai acontecer. Depois da formação da fase cheia, a Lua muda para Peixes, né? E aí ela já vem com um campo bem emocional, muito dúbio, confuso, já perde bem a direção. Porque o signo de Peixes, além da frieza na característica de profundidade, também é úmido, né? Eu sempre falo para vocês da umidade no sentido da permeabilidade, né? No sentido geral da mistura tal. E também porque Peixes é mutável, então essa tendência à mistura das coisas, confusão tal, é uma possibilidade. Isso vai acontecer logo depois, né? Então, a 9h02 a gente tem a oposição de Lua e Sol e depois 9h42 a Lua ingressa em Peixes. E aí um pouco mais adiante, às 18h35 é quando o Sol ingressa no signo de Virgem e deixa esse território leonino. Então, os movimentos que vêm a seguir a fase cheia, né? Primeiro a Lua mudando de signo, pode ser um indício também da mudança de perspectiva diante desse quadro tenso, né? Então, na postura de presidente em relação ao Congresso tal. Só que eu penso que isso não é bom nem para um lado nem para o outro, porque a Lua ingressa em Peixes, que é confuso, e o Sol ingressa em Virgem, né? E nesses primeiros graus aqui do signo de Virgem, o Sol tem pouco poder aqui, só está na própria face, né? Ele deixa o território dele e entra num campo que ele não tem uma atuação forte, uma marca de mutáveis, né? Então eu penso que uma consequência dessa posição de Sol e Lua acontecendo em signos fixos é depois que acontece um choque direto, as coisas meio que se dissolvem, né? Meio que se misturam ali, né? Agora, com o tema dos jovens, né? Como eu disse para vocês, não é tão legal depois que essa Lua passa de Aquário e entrar em Peixes, porque é um campo muito confuso. Então, também em torno dessa vacinação dos adolescentes, pode ter bastante dificuldade, né? Como só tem uma vacina que pode ser aplicada nos adolescentes, né? Autorizada para aplicação nos adolescentes, talvez esse seja um tema confuso nesse período aqui. Agora, quando for 18h35 que o Sol ingressa no signo de Virgem, essa perspectiva inflamada, né, muito de posição rigorosa, centrada e às vezes impositiva, ela se perde, mas perde bem,
Porque quando o Sol ingressa em Virgem, ele cai num campo de Mercúrio, né? Mercúrio está no seu domicílio e exaltação, então o Sol está disposto por Mercúrio e um período um pouco mais racional, mais prático, inclusive para a realização, mas com uma concentração em dados, em informações, ela vem com um pouco mais de consistência. Então a gente sai de uma fase de imposição para uma fase mais analítica, né? Então esses 30 dias de Sol no signo de Virgem serão 30 dias mais concentrados, mais analíticos. Para quem está trabalhando com informações, ele é bom para análise mesmo, análise de dados, análise de informações para estudo, para pesquisas mesmo, para conceitos, ideias, assuntos um pouco mais lógicos, racionais do que emocionais, né? E ele é menos falante, né? Porque como o Sol está disposto por Mercúrio, e em Virgem, Mercúrio já tem uma tendência mais racional do que expressiva, assim, no sentido verbal. Então, vai diminuindo esse fervor todo que a gente está vendo aqui. Aí no dia 23, então, pessoal, segunda-feira ele já vem um pouquinho diferente, né? 9h49 é o momento em que Vênus chega a um trígono a Saturno. É um trígono muito, muito interessante, porque Vênus está no seu domicílio e ela está aplicando um trígono a Saturno que tem exaltação no domicílio de Vênus, né? Aqui em Libra. Então é um momento muito bom para empatia, para trocas, para comprometimentos. Ele tem um quê da formalidade, tem um quê do interesse em fazer as coisas do jeitinho correto, do cumprir com os deveres e obrigações, mas não é pesado, né? O signo de Libra é um dos signos muito leves. Então começamos a segunda-feira com uma característica muito boa. Só que quando for ali, ó, 13h43, a Lua vai aplicar uma oposição a Marte. E a Lua está num signo de Peixes, ela não está nada prática, enquanto Marte tem uma caracterização muito prática aqui no signo de Virgem, né? Eu penso então que esse momento ele deve ser muito evitado para decidir sobre assuntos de qualquer natureza, né? Se você tiver que tomar uma decisão, tomar uma iniciativa, mudar qualquer coisa, enfim, pode ser desafiador, porque essa expressão da Lua em Peixes, ela é confusa, ela é pouco direta, ela é muito absorvente. Então, se a gente estiver pensando no sentido de interesses, a gente vê uma mistura de interesses, muita permeabilidade às coisas, só que se choca mesmo com a capacidade da ação. Por isso que iniciar alguma coisa sobre essa característica é ruim, porque ela dificilmente leva à realização de algo num sentido concreto. Pode ser bem disso, de começa uma coisa e depois tem que mudar, fazer de outro jeito, né? Ela cai num campo de alternância e da necessidade de ter que corrigir, por exemplo, né? Porque uma oposição de imutáveis, ela é uma oposição que envolve muito essa coisa mais mesclada, um pouco sólida mesmo, né? Então mantenham a atenção. Outro ponto é que Marte é um significador dos conflitos, né, das discussões e tal. Então esse momento também ele pode ser confuso nesse sentido, acabar levando a possibilidades de conflitos devido à falta de clareza, falta de certezas mesmo e de direção. E lá no finalzinho do dia, então aí a Lua vai aplicar uma oposição a Mercúrio. Ela continua com esse tema dúbio e confuso, só que aí que ela não pega mais um ponto de ação, mas um ponto do processo da mente e da verbalização. Esse momento ele é bem complicado para assuntos burocráticos, para comércio, né? Não é nada legal. Para assuntos envolvendo comunicação geral, e daí, gente, mídias gerais, assuntos como a parte televisiva, né, informação que é divulgada, por exemplo, tem uma tendência muito confusa. Evitem esse momento para publicação, né? Talvez seja bem desafiador. Por exemplo, publicar uma coisa errada, né? Errar no texto, enfim, ser mal interpretado naquilo que está falando. Então, esse é um dia aqui um pouquinho complicado para esse tipo de coisa. Não marquem conversas importantes com ninguém aqui durante esse momento, porque é complicado. Também não é bom para estudos, para reuniões, nada disso, nem para viajar, nem para nada que envolva os temas de Mercúrio. Aí o dia 24 já muda o quadro. No meio da tarde a gente tem a Lua ingressando em Áries, mas também é só isso que tem no dia 24. Por isso, então, durante toda a manhã a gente tem a Lua fora de curso. Não é recomendado para inícios, né? Porque depois ela muda para Áries, anima um pouco, né? Torna, então, depois desse horário o dia um pouco mais ágil, né? Bem mais movimentado.
mas também a Lua não vai aplicar novos aspectos durante o restante do dia. Vocês só vão perceber uma mudança no ritmo, né, do movimento no dia 24. Dia 25 ele vem assim apressadinho, né? Olha aqui, 7h52, no início da manhã, a Lua vai aplicar um sexto a Saturno, então a gente tem aqui a Lua em Áries, ela aplica um sexto. Esse sexto não é tão legal, além, né, do sexto ser um aspecto de natureza leve, aqui esse ponto de Áries é um ponto de debilidade para Saturno. Ele tem uma tendência, eu acho que emperra um pouco no processo de pensamento, assim, versus atitude. O clima, não é que o clima fica pesado, fechado, não é muito nesse sentido, mas a Lua em Áries tem uma tendência apressada da ação e da reação, né? E pensando em nível de humor, ela é bem apressada, ágil, responde rápido, vamos fazer, né? Tipo, é mais animada, até um pouco impaciente. E aí esse aspecto acaba observando Saturno, que é um planeta muito lento, né? E essa dificuldade, eu diria até que às vezes burocrática, dificuldades estruturais, aquilo que você estiver fazendo, elas vão dificultar um pouco esse ritmo. Então, mantenha a atenção aqui durante a manhã. 12h57, bem lá no meio do dia, esta Lua vai aplicar uma oposição a Vênus, que também é outro aspecto difícil, não só pela natureza do aspecto em si, mas porque Vênus tem uma debilidade aqui no signo de Áries, é o exílio, né? Essa oposição, ela já dificulta um pouco os temas femininos, então os temas envolvendo qualquer assunto feminino, assuntos de mídia, imprensa em geral, né? Divulgados mais para os temas que envolvam a beleza, a harmonia, assuntos de estética também não é muito legal, assuntos artísticos e os assuntos que envolvam a moeda também, o investimento, então evitem isso. O que poderia acontecer no investimento feito sobre essa característica? Imprevisibilidade mesmo, né? Você vai com essa característica de Vênus em Libra, numa harmonia, numa busca mais equilibrada, mas se choca com uma Lua em Áries que é muito do risco, da pressa, do curto prazo, por exemplo. Então ela leva a possibilidade de perdas, né? Então fiquem atentos a esse momento. Dia 25, só isso. Ah, e também no dia 25, essa oposição de Lua com Vênus, ela é um pouco agitada nos desejos, nas vontades, né? São coisas que surgem assim bem rápido de interesse e desejo que a gente tem. O dia 26 ele vem bem mais desenrolado, só que o primeiro aspecto, né, o primeiro movimento no céu só vai acontecer à noite, né, ó, 18h14, que é um sexto dessa lua a Júpiter. E esse sexto, ele assim é leve, né? Ele não é um aspecto muito forte, mas ele cria um campo mais levezinho assim para aplicar mudanças, tentar coisinhas diferentes. Procure não aplicar mudanças muito ousadas, né? Porque nem a Lua está forte aqui no signo de Áries e nem Júpiter está forte aqui no signo de Aquário. Vai devagar, né? Não trabalhe muito com coisas muito ousadas. Não é um aspecto lá, grandes coisas. Só isso no dia 26. O dia 27, sexta-feira, ele vem com uma característica muito disciplinante, pessoal, bem interessante. Primeiro, porque ali no início da madrugada, 1h26, a Lua já deixa Áries, essa agitação, a pressa ariana, a rapidez, a agilidade, entra em Touro, que tem uma tendência bem mais cômoda, né? Bem mais calma, bem mais ritmo linear, constante mesmo. Então vai mudando um pouquinho, até um pouco preguiçoso, podemos dizer. Quando for às 10h19, bem no meio da manhã, a Lua vai aplicar um trígono ao Sol, que está aqui recém-ingressado no signo de Virgem, né? E esse trígono, ele favorece os assuntos mais práticos, mesmo que não muito veloz, ele facilita um pouco o cumprir dos procedimentos, né? A gente tem aqui a característica do humor num signo de terra, que tem essa tendência a pés no chão, né? Construtiva, realizadora, uma característica prática. Sol aqui em Virgem também, disposto por Mercúrio. Então, estamos com um clima produtivo, assim, né? Mesmo que ele não tenha uma tendência rápida. Agora, quando for às 18h04, esta Lua aqui no signo de Touro vai aplicar uma quadratura a Saturno. E Saturno, ele está no seu domicílio diurno, então no controle dos seus assuntos, bastante crítico, rígido, analítico, bem mantenedor aí dos interesses, né?
só que encontra com a Lua em termos de ritmo muito sólida. E para aplicar mudanças, para tentar fazer qualquer coisa, qualquer assunto que dependa de velocidade, de agilidade, não é legal. Mas eu penso assim, que é uma quadratura que vai empurrar a gente, nos levar a cumprir com os procedimentos e tudo mais. Por isso que até coloquei disciplinante, né? Porque aí a gente vê essa tendência mais a cumprir com o esperado, a cumprir os procedimentos e não ousar tanto, né? Não sair tanto do caminho, né? Então, dia 27 ele vem com esse clima um pouco mais parado. O dia 28 também vem ó, com uma tendência cumpridora, porque no meio da tarde essa lua aqui, que está exaltada em touro, vai aplicar esse trígono aqui a Marte, no signo de Virgem. E Marte ele tem debilidade aqui onde a lua está. Só que esse trígono, ele é muito relacionado, eu diria, à disciplina, assim, de maneira geral, não a disciplina no sentido de Saturno, assim, de imposição, de rigidez, mas ele acaba facilitando, como Marte é o planeta que mais tem a relação com a atitude, a ação, com realização em nível prático, esse trígono ele vai favorecer mesmo produtividade, mesmo que não seja alguma coisa de objetivos ousados. Então, menos voltado para aquela coisa, vou fazer, sei lá, 10 vezes mais do que eu produzo todo dia. Não é muito nesse sentido competitivo, mas ele é mais no sentido qualitativo, eu penso, né? Se a gente estiver medindo qualidade versus quantidade, ele cai num campo bem da qualidade. Então, ele vai para um sentido prático de fazer o que é esperado, de fazer muito bem feitas as coisas, né? Por isso é interessante. E é o último, único também, né, aspecto aqui deste sábado, dia 28. Então, vocês perceberam que essa semana ela não tem muitos aspectos, né, muito movimento no céu, mas temos coisas importantes, como a mudança de signo, né, o ingresso do Sol no signo de Virgem e a fase cheia acontecendo, ok? E é isso, pessoal. Se você gostou, então curta aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos. Aproveite também aí para acompanhar pelo site as novidades que eu vou postando. Deixo um abração forte para todos vocês e até o próximo vídeo. Então, até mais.